Fala aí para ver se o áudio tá bom, que eu não te escutei. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tô, 100%. Ah, Agora sim. legal. Vou falar um pouco mais próximo aqui, então, para ficar legal. Feliz, Alisson. Obrigado por você ter aceitado aí participar dessa convocação. O Alisson trabalha no supermercado JB em Minas. São 11 lojas, não é isso, Alisson? 10 lojas. 10 lojas. 10 lojas. E o Alisson ele é tipo um diretor comercial, ele que cuida de toda a parte de compras e toda a parte comercial lá das lojas. E aí o Alisson é um dos convidados, que foi um surpreendente para as pessoas, porque as pessoas não conheciam o Alisson, ele nunca apareceu nas minhas redes sociais, não apareceu em nada. E a ideia é exatamente essa, buscar as melhores pessoas para poder estar junto da gente aqui na Seleção Brasileira de Supermercado. Alisson, para a gente começar essa coisa da nossa convocação, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como é que o Alisson entrou nesse negócio de supermercado, até você chegar nesse ponto, até de eu poder te escolher? Legal, vamos lá. Primeiro agradecer, né, Leandro, a oportunidade. Eu acho que tem que frisar muito isso, essa questão do agradecimento. Agradecer você, agradecer ao Nino, né, que é o meu diretor, que é o dono da empresa, de ter também dado essa abertura para a gente poder estar trabalhando junto. Agora, um pouquinho em relação à história Alisson aí, pela vida, né? Para eu poder explicar um pouco sobre mim, eu tenho que falar um pouco da empresa. Nossa empresa, ela tem 45 anos de varejo aí, né? Desde 1976. A gente começou a trabalhar no ramo de supermercado. Eu entrei no supermercado JB de Frutal em 1999. Ou seja, esse ano agora vão fazer 22 anos aí que a gente está na ativa. Então já tem uma história aí, né? Entrei garoto com 14 anos de idade, e aí a gente foi evoluindo. Entrei no pacote, fazia sacolinha mesmo, tradicional ali, de frente ao caixa, né? Muitas cidades ainda, muitas lojas têm essa prestação de serviço, e a gente também tem, e foi aí que tudo começou. Bom, daí para frente a gente foi inaugurando lojas, a gente quando eu entrei, só tinha duas. Sério? Sério, só tinha duas lojas quando eu entrei. E aí a gente foi inaugurando loja, inaugurando loja, a gente foi evoluindo, fui buscando conhecimento, estudando bastante, né, fazendo faculdade, cursos, e a coisa foi fluindo. E a empresa, ela realmente, ela me enxergou. Eu era açougueiro na época que eu fui enxergado pela empresa, né? Eu fiquei 5 anos trabalhando no açougue. E Cara, ali... Você foi pacote, caixa, açougueiro, repositor, rodou tudo, não foi? Tudo, Gerente cara. depois? Tudo. E fui repositor, fui operador de caixa. Eu fiz um tour em todos os setores aí. Mas eu fiquei bastante tempo no açougue, fiquei 5 anos no açougue. E dali para frente eu comecei meu treinamento gerencial. Aí eu aprofundei um pouco mais, fui para tesouraria, trabalhei no setor fiscal da nossa amiga Érica aí, né? No CPD, famoso CPD. Aprendi a receber mercadoria, que é o cara que assina o cheque da empresa, não é? O conferente? Exatamente. Não. Brinca só com o conferente pra tu ver a besteira que faz na tua empresa. Brinca, é isso aí. Brinca com o conferente, você vai ver o tamanho do problema que você vai ter financeiro. Bom, e aí essa guinada veio, supervisão de loja, depois gerência de loja. E na gerência de loja eu fiquei por 8 anos. 8 anos eu fiquei gerenciando chão de loja, operacional ali. Abrindo loja, fechando loja, articulando a equipe, fazendo a coisa acontecer, né? E aí surgiu a oportunidade de eu vir para o comercial. Entrei como comprador no comercial, fiquei mais ou menos aí 1 ano e meio fazendo compras, e logo a empresa também enxergou a possibilidade da gente estar coordenando o time de compras, né? Hoje a gente tem um time aí com 7 compradores, mas eu que sou o gerente comercial, que a gente fica aí dando um apoio para esse pessoal, né? E apresentando os resultados e tudo mais. Então, assim, aí essa prática hoje de gerente comercial eu já estou há 5 anos. Há mais ou menos 5 anos aí. Entendeu? Então a gente, além da experiência grande de varejo, ainda tem aí um encaixe aí no setor comercial que tem feito bastante a diferença para nós, né? Por isso, inclusive, eu escolhi. Por que eu escolhi o Alisson? Porque ele não é só o cara teórico. Ele é o cara que saiu lá de baixo, passou por todos os cargos de varejo até chegar ali, necessariamente como comprador, e hoje ele está supervisionando a equipe de compras. Ele é um gerente de compras.
Então, não tem pessoa melhor para você, para ensinar você de como você sai do zero ali para virar comprador e de que você virar comprador, você virar um gerente de compras. Você está tomando conta de um time de compras. Saber sobre negociação, contratos comerciais, entender sobre o contrato logístico, aprender a fazer as negociações de longo prazo, as parcerias certas, saber como você tem que pensar em categoria, pensar em margem, price, layout de loja, porque a compras, a área comercial, né, não compras, né, a área comercial de um supermercado, ela cuida de layout, ela cuida de price, ela tem que cuida das compras e tem que garantir um resultado de venda lá no final. Não é só a operação e a gerência. Compras também é responsável, porque se compras comprar mal, se compras promover errado, escolher os produtos... E normalmente o marketing, inclusive, fica meio que debaixo de compras, né? Ela que decide as promoções, as ações comerciais, sai tudo de dentro da área comercial. Então, por isso foi convidado o Alisson, exatamente por esse conhecimento, esse know-how, essa vivência, mais do que tudo, né? Essa vivência dentro de loja, tendo crescido dentro de uma loja. E o supermercado JB é um supermercado que investe no profissional, ele investe em treinamento, investe em curso. E eu sei porque o Alisson faz parte do Black Belt, e lá no Black Belt foi pago milhares e milhares de reais para ele estar presente, porque o dono falou assim, faz todo sentido eu estar, mas não faz, vai deixar de fazer sentido se o Alisson também não tiver. Porque hoje ele é um braço direito, é um cara que está muito próximo de mim, toca as operações junto comigo. Então eu gostaria, e para a gente foi muito bom, né? No final das contas, a gente não tinha abertura para profissionais estarem só donos do Black Belt, mas o Alisson contribuiu tanto que fez todo sentido ele estar presente também lá junto com a gente. E é um cara que sempre dividiu muito, contribui, está sempre dando apoio para todo mundo lá. Eu falei assim, cara, ele é o cara, né? E aí a gente vai para negociação com ele, né? Vamos lá, negociar com o comprador é uma merda, né? Aí vai, pô, Alisson, vamos lá, você vai. Aí ele já usa a técnica lá de ter autoridade superior, né? Não, vou ver com a minha esposa, deixa eu conversar com o Nino, deixa eu ver como é que eu falo. Eu falei, pronto, vai sair mais caro, a negociação vai ser pior. Mas tá tudo bem. Não, mas Leandro, ó, eu vou te falar uma coisa, assim, foi muito gratificante isso para mim, é um desafio profissional gigante. Então, eu nem pensei na minha agenda, porque eu sei que isso vai me sobrecarregar um pouco. Vai. Um poucão, né? Vamos falar assim, né? E aí, só que não tem problema, a gente tem que se desdobrar. Eu acho que o profissional ele tem que pensar muito nisso. A gente tem que esquecer aquele negócio de chega 8 horas da manhã no trabalho, 6 horas da tarde eu tenho que ir embora. Gente, isso aí tem que acabar. Principalmente a gente com muita responsabilidade, né? Os meus compradores, eu quebro todos os dias essa filosofia com eles. Eu não quero que o cara fique aqui também das 8 horas da manhã às 10 da noite e não tenha vida, não é isso. Mas em alguns momentos a gente tem que entregar um pouquinho mais, e é isso que a gente vai fazer. Né? Juntamente com você, a gente, como se diz, vai crescer demais, tem crescido muito, tem aprendido o que é realmente o negócio de varejo, conceitos, né? Porque conceitos faz a diferença. Coloca na execução e começa a medir isso. E isso é o que a gente vai fazer. E eles são muito rápidos lá no JB. Eu falo um negócio, dá um meio, o negócio está planejado, planilhado, com plano de ação, executando, movimentando dezenas de gente para botar o negócio para rodar e tem dado muito certo. Então, assim, o Alisson é o cara, tanto é que eu falei assim, cara, eu tenho na minha consultoria especialista em compras, mas não é a mesma coisa, que também até passou pelo setor e tal, não é um cara que veio consultor, mas eu falei assim, cara, eu preciso de alguém que viva o supermercado, né? Porque a melhor pessoa para falar sobre a compra, falar detalhe, falar sobre como lidar com o fornecedor XYZ, o nível de negociação, os cuidados que tem que ter, é a pessoa que está respirando isso todo dia. Eu falei assim, cara, tinha que ser o Alisson, né? Aí foi daí que a gente fez uma proposta para ele e rolou essa parada da autoridade superior mesmo. Rolou a esposa, rolou o Nino, rolou todo mundo ali que... Não, calma, deixa eu pensar, deixa eu ver. Eu falei, puta, vai ser mais caro essa parada. Você pegou a maldade, né? Aí o que eu fiz? Eu fui falar com o Nino, né, direto. Aí o Nino falou assim, nossa, que legal. Aí o Nino já aprovou. Eu falei, -1 para ele usar, né? E aí ele falou assim, vou falar com a esposa. Aí eu falei, não, essa aí ferrou, essa aí pode me quebrar. Mas deu tudo certo. Ele falou, não, cara, eu entendo o seu projeto de querer mudar o país, de querer transformar a vida dos donos de supermercado, de transformar a profissão de comprador, que realmente é muito ruim. É difícil você achar um comprador. Você tem um comprador, ou você forma, ou você pega o cara em transição de carreira.
E normalmente um comprador bom, quando fala assim, o cara saiu, o mercado inteiro sabe e alguém vai ali já fazendo oferta. E é caro, também tem isso. É caro. Ô, Leandro, e o mais importante que eu vejo nesse projeto aí, que fez muito sentido para mim também, é o seguinte: a evolução que todo mundo precisa, principalmente assim, a gente tem o nosso grupo de Black Belts, né, que são fantásticos, a gente se complementa, né, que é o que você sempre fala, e aí a gente vai complementar muitas outras empresas e vai ajudar muita gente com o projeto das seleções dos profissionais. Por quê? Porque, assim, o comprador, tem muita gente que tem uma visão do comprador totalmente errada, acha que o comprador é simplesmente tirar o pedido ali, tá livre do serviço, e não é isso. Entendeu? O comprador, o princípio dele é vender. A gente trata aqui muito forte isso, fala, cara, comprador é venda, entendeu? Fazer venda, fazer margem, gerar resultado. Aquele comprador passado, antigo, que, não, eu vou tirar o pedido aqui e tal, o vendedor trouxe a sugestão de pedido, assina embaixo aqui, pode ir embora, pode mandar mercadoria. Então, isso tudo a gente vai profissionalizar, né, Leandro? A gente vai tentar levar isso aí. O comprador tem que estar mais preocupado com a venda do que ele compra já com o objetivo de saber como aquilo ali vai impactar na venda dele. Se ele não pensar desse jeito, não vai funcionar. Até porque vai ter coisa que você vai ter que deixar da ruptura, dependendo de como esteja o fluxo de caixa, vai ter coisa que você não vai poder deixar da ruptura. E aí, como tomar a decisão dessas prioridades? Vai ter coisa que você vai ter que comprar para ação. E aí vai ter que elevar isso no momento da compra. Vai ter coisa que você só está comprando para ter aquele produto de uma maneira a poder estar atraindo um tipo de cliente específico. Então o comprador tem que entender dessa lógica toda, desses conceitos todos, dessa matemática toda. E antigamente, né, o comprador era 80% negociação, 20% analista. E hoje os compradores têm que ser muito mais analistas do que negociadores. Porque no final das contas, hoje, é um número, né? Você tem que saber lá quantidade de giro que aquilo ali dá, quantos produtos ele vai ter que comprar, se vale a pena adicionar aquele item ao seu sortimento ou não, se aquele item está performando de forma a ter que aumentar o espaço daquele item ou não. Então tem muitos detalhes que o comprador tem que saber, tem que entender, porque senão ele ferra lá na ponta, né? Não adianta nada. E as ações e todas as outras coisas, ele tem que entender, ele tem que ser muito mais analista, estrategista, entender de conceito, entender um pouco de marketing, do que simplesmente ir lá e tirar pedido. Tirar pedido qualquer retardado mental, desculpa. Mas qualquer um faz. O sistema faz, Leandro, o sistema faz. O sistema já cospe, tudo pronto. Já sugere, né? Então, assim, para passar o pedido de compra, isso é o mais fácil do processo. O comprador, ele precisa, por isso que a gente vai trabalhar muito forte nisso, e a gente tem desenvolvido bastante nesse sentido, ele precisa entender que todas as áreas do varejo, elas são totalmente ligadas. Então, eu preciso de uma operação muito bem alinhada, porque senão o que eu negociei não acontece lá embaixo, na loja. É isso. Então, assim, a prevenção de percas, ele precisa estar extremamente ajustado. Por quê? Porque se eu começar a ter muita perca, vai fazer falta no meu orçamento de compras. É isso. Você entendeu? Aí vai faltar dinheiro. A hora que você fechar, o que você fala bastante aí pra galera, né? Que todo mundo também precisa dar atenção para isso. O compra e venda. Se o compra e venda deu alto demais, o que vai acontecer no fluxo de caixa? Aí já afeta lá no financeiro. O financeiro começa a apertar a compra, começa a dar porrada em compra, o dono dá porrada em compra. E aí você pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo, mas se perdeu ali no compra e venda, ferrou, né? Ferrou. Aí o comprador olha e fala assim, cara, mas eu não tenho estoque, mas meu compra e venda tá alto. Então, peraí, você vendeu sem margem? Qual foi sua margem? Então, assim, são coisas que a gente vai sair, colocar isso em campo para jogar, e eu tenho certeza que vai ser interessante para todo mundo. Para todo mundo. Cara, e eu ainda mais te falo, a compras é um dos setores mais estratégicos que tem dentro do supermercado, tá? Compra é extremamente estratégico. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, se você comprar bem, por pior que você faça, você vai ter um bom resultado de vendas. Se você comprar mal, você tem que fazer um esforço absurdo para conseguir ter um bom resultado de vendas. Então, a compra é extremamente estratégica. Tanto é que a gente não recomenda para lojas muito pequenas que o setor de compras tenha um funcionário. No início, o dono compra. E lá na frente, quando a empresa já estiver com algum nível de volume, aí você vai ter que formar alguém para poder estar lá no lugar. E nossa ideia é formar compradores, que muitas lojas precisam de comprador. Só que não tem gente capacitada. A ideia, quando a gente falou de criar a escola de mercados e tal, que vai acontecer lá no dia 8, é exatamente para quê? Para que você tenha um curso de formação. E o Arisson vai ser um dos mentores nossos. E no caso dele, ele vai ensinar, vai formar novos compradores.
pessoas, inclusive, que podem ajudar, né? Se for em Minas, aí ele continuar crescendo do jeito que está crescendo, daqui a pouco ele precisa de mais comprador, já vai ter aí uma base de gente para ele poder contratar. Porque hoje não tem, cara. Tem que pegar o cara do zero e formar o cara do zero. Porque você não encontra. Muito difícil ter comprador. Assim, tem uns caras aí que se dizem comprador, mas não tem comprador de verdade. O comprador no mercado não fica disponível, não fica nem desempregado. O cara falar que é comprador, nem precisa eu contrato ele para guardar aqui e vir formando, porque não tem. É uma profissão difícil de encontrar, cara. E o comprador do supermercado, ele tem que entender de produto, ele tem que entender de categorias, ele tem que entender de um monte de coisa, tem que conhecer os fornecedores, tem que saber que aquele fornecedor X tem que lidar com aquele outro ali, você tem que ligar, né? Porque tem isso, tem diferenciação de lead de fornecedor para fornecedor. Você tem que saber quem você tem que dar mais prioridade, qual fornecedor você vai gastar mais tempo, qual fornecedor que você simplesmente vai mapear um pedido e tirar um pedido. Não é o fornecedor que tem que te trazer o pedido, você que tem que montar o pedido do fornecedor. Porque senão vai mandar qualquer coisa. Inclusive, tem aquela questão também que não deveria ser obrigação, mas infelizmente né? A gente tem que tratar muito bem essa questão de honestidade, porque a gente se dá com um volume de dinheiro muito grande, né? Vamos falar assim, nominalmente é muito dinheiro, todo mês, todo ano. 70%, algumas vezes até mais do que isso. Enquanto um supermercado fatura, é gerenciado por um comprador. Então, se o comprador fizer cagada ali, destrói o fluxo de caixa, pode quebrar um supermercado. O comprador quebra um supermercado se ele não tiver mão para fazer as coisas. E é facinho, é só caneta. Manda. Depois da conta vem, quebra. Quebra, acabou, não tem de onde tirar. Não, cara, mas eu tô muito feliz mesmo, de coração. E a gente vai agregar demais. Nós vamos, como diz você, vamos pegar na mão dessa galera, vamos levar todo mundo e vamos pôr fogo nesse país. E Alisson, deixa eu te fazer uma pergunta, porque as pessoas sempre falam isso, né? Quais seriam para você os 3 erros mais comuns que os compradores hoje... Você que já tem time, né? Já gerenciou, já treinou gente pra cacete, já deve ter tido muito problema, já deve ter tido muito ajuste. Quais são os 3 erros mais comuns que para você um comprador acaba fazendo que atrapalha lá no final? Então vamos lá, os 3 erros. No nosso ponto de vista, a primeira coisa, principalmente agora em momento de pandemia, precificação, cara. Mercadoria todo dia tá mudando preço, hoje é um preço, amanhã é outro, perdeu um pouco se a mão de precificar. Então o comprador tem que tomar muito cuidado com precificação hoje. Tá muito ligado no mercado, no que está acontecendo. Então, assim, pode dar uma sacada aqui para a galera ou não? Pode, claro, pode. Tá. Por exemplo, a gente que está mais na ativa aí em relação às commodities, as principais commodities do nosso ramo, né? Eu indico aí o pessoal a estar sempre pesquisando naquele site da Exalc, lá do CPEA Exalc, né? www.cpea.exalc. E aí lá tem o acompanhamento semanal de todas as commodities. Lá fala de café, lá fala de leite, lá fala de óleo de soja, lá fala de bovino. Então, assim, de arroz. Tá todo mundo ligado que o arroz está baixando o preço nesse momento? Será que tá? Não sei. Então, isso é importante na precificação e na hora da compra. Porque se você tiver um volume muito alto de arroz agora, nesse momento, pode ser que te complique sua situação, porque a mercadoria está baixando de preço, né? Ela deve baixar aí, nos últimos 14 dias, baixou 10%. É muita coisa para commodity, não é? Qual que é uma margem média de commodity de arroz? Vamos falar assim, o cara trabalha com de 10% a 15% nessa categoria. Dependendo do local, chega a 7%, dependendo do arroz. E aí você, cada centavo ali de diferença faz toda a diferença ali na tua conta no final do mês. Toda a diferença. Segundo ponto, o comprador não pode abrir mão de jeito nenhum. A gente nunca deve menosprezar a concorrência, cara. Tem que ficar ligado no que a concorrência está fazendo. E aí tem que ter a rotina de pesquisa de preço, acompanhamento dos encartes do concorrente. O que esse concorrente está fazendo? Por quê? Porque isso aí vai refletir na sua venda. Será que todo mundo tem a lista dos produtos notáveis do Leandro para monitorar o preço? Semanalmente, de 3 em 3 dias. O pessoal está olhando isso? Então, assim, o comprador precisa olhar para isso. Se ele não olhar para isso, ele está ferrado. E eu acho que o terceiro ponto, que não mais e não menos importante, é o cara tá ligado no orçamento de compras dele, cara. Se ele não tá ligado, ele faz uma merda muito grande dentro do negócio. Ele prejudica demais a empresa, porque assim, uma vez que você não bateu um orçamento de compras,
você vai demorar aí de 5 a 6 meses para você conseguir recompor aquele erro que você teve ali, se o negócio for muito robusto, se a sua margem for muito pequena, porque vai fazer falta no financeiro. Aparece despesa para o varejista todos os dias, ou não? Ou é tranquila as despesas? Parece. Na verdade, Então, tu espirra tem uma despesa, né? Sim, uma despesa. Sim, muita despesa. O que mais aparece é despesa naquilo. Então a gente precisa que estar com o orçamento muito bem encaixado para não comprometer demais o fluxo de caixa da empresa. A gente é muito responsável por isso no departamento de compras, né? Ah, mas não é o meu setor, o financeiro. Cara, e daí que não é o seu setor? Você tem entregas a fazer, entendeu? Então, isso faz parte da rotina e eu acho que são 3 pontos muito importantes, esses que a gente falou agora. Sim. Né? E aí cara, se eu começar a fazer papo, a gente vai ficar umas 20 horas aqui, mas, Vai, cara, muito você tem tempo. que ter a agenda. O comprador tem que acompanhar a agenda financeira, tem que acompanhar o orçamento diário, tem que olhar a compra e venda todo dia, tem que olhar a compra e venda por departamento, tem que olhar a compra e venda por fornecedor. Você tem que ter lá um orçamento por fornecedor, você tem que ter orçamento por setor, você tem que estar olhando tudo, por categorias, porque você, por exemplo, toda loja que eu vou, que normalmente o orçamento de compra e venda está estourado, eu vou olhar lá, normalmente está estourado aonde? Perfumaria, limpeza e bazar. Porque são os setores que você acaba comprando, a venda não necessariamente acontece a contento, e quando você vai olhar, você acaba estourando o orçamento ali, e aí aquele dinheiro ali a mais que você tem que pagar, aqueles boletos, acabam consumindo o dinheiro dos perecíveis. Aí muitas vezes você fica apertado para pagar a hortifruti, que muitas vezes é à vista, pagar o boleto da carne, que muitas vezes é 7 dias, quando muito 14, e são boletos altos. E aí você fica apertado para pagar isso, porque você está pagando um monte de pequenos boletinhos de coisas que tem um giro muito pequeno. Então o comprador tem que estar olhando tudo. Não é só isso, tudo. Então é uma área difícil, é uma área super técnica. Você precisa entender todos esses processos, como é que você vai fazer, que tipos de relatório você tem que olhar, quais são os pontos-chave que eu tenho que olhar. Óbvio, vai ter sistemas que são mais fáceis, vai ter sistemas que são mais difíceis. No mais fácil, você vai ter aquela informação muito mais mastigada. Nos mais difíceis, você vai ter que pegar a informação e jogar para Excel para criar análise. Mas trabalhar ela. Mas você de qualquer jeito vai ter análise. Por exemplo, o Alisson foi lá, participou da imersão Black Belt lá com o Nino na época, e depois viraram nossos Black Belt no Mastermind. E aí lá na imersão eu ensinei passo a passo como montava o price. O que o Alisson fez? Ele pegou e aplicou só meu price? Não. Ele pegou lá o BI que eles têm lá, que é o lugar onde eles olham o indicador e relatório, e montou um indicador olhando lá as curvas que eu falei. Para quê? Para que na hora que ele veja que alguma daquelas curvas ali, aquilo ali é atualizado diariamente, alguma daquelas curvas ali começou a sair muito de parâmetro, ele já vai lá e atacar. Deixa eu olhar os produtos olhando essa curva aqui, porque eu tenho que atacar. Então isso começa, e aí óbvio, né? Você tendo mais tecnologia, mais informação, o comprador consegue inclusive ser mais assertivo. Mas não é só isso. Ele, como profissional, isso não existia. Ele foi lá, sentou o rabinho lá junto com a equipe dele e falou assim, acho que foi você mesmo que fez, né? Vamos montar esse negócio aqui e vamos ter essa informação para que a gente possa ter gerenciamento disso, né? Inclusive, segunda-feira agora a gente tem uma reavaliação de curva, tá? Porque tem curva saindo um pouquinho fora, opa, vem cá, vamos trazer para cá, vamos ficar aqui alinhadinho, isso não pode perder. Esse fio não pode perder de jeito nenhum. E a informação é tudo, né, Leandro? Esse dashboard que a gente costuma trabalhar aí, essas maneiras de trabalhar com BI, isso aí vale muito para o comprador tomar decisão de compras. É isso, e assim, vai ter gente que vai ter sistema, vai ter gente que não vai ter sistema. Funciona para ambos, né? Você entender o conceito, óbvio, que se você não tiver alguma ferramenta, você não vai usar aquilo, você tem outras coisas para poder fazer, e se você tiver ferramenta, você vai cada vez ter ajustes finos melhores, vai cada vez conseguir acertar mais. Mas o mais importante é que você aprenda como fazer o certo. E eu sei que muita gente aí, tem muito comprador que me segue há muito tempo, tá doido aí para ter informação de compra, vive me pedindo curso de compras e tal. Agora a gente vai ter o curso de compra na escola, vai ser dado pelo Alisson, um cara que sabe fazer, que gerencia muitas lojas, que gerencia uma equipe, que já formou pessoas. Então não é só a habilidade de, eu sei sobre compras. Eu busquei uma pessoa que sabe e sabe ensinar, sabe passar, sabe se comunicar bem, tem uma habilidade para poder passar isso, porque senão também não vai adiantar. Então, Alisson, eu queria agradecer demais por você ter aceitado a convocação. Vai ser, agora dia 20, para quem não sabe, dia 20 a gente vai fazer a maior aglomeração do setor de supermercado. Vamos lotar lá. Alisson, eu vi uma pessoa falando assim, orgulhosa, amor, deve ser sua esposa. Deve ser. E eu também. Amor, te amo, viu? Aí, ó.
Descobri que a esposa do Alisson dá super apoio para ele. O Alisson veio de baixo, tá? Ele é um cara que veio, como ele disse, lá de pacote, foi crescendo, galgando as oportunidades na empresa através de trabalho duro, através de esforço, através de comprometimento com a empresa. Então é o tipo de pessoa que faz todo sentido estar próximo e ser a pessoa que vai dividir isso com os compradores, para não dividir errado, para não falar besteira. É a pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa, que fez a empresa, participou do crescimento da empresa, ajudou no crescimento da empresa e hoje está numa posição de liderança que lá não tem diretoria comercial, mas ele seria um diretor comercial, nível de direção, para poder estar ensinando, para poder estar passando para vocês o conhecimento todo que ele passou, que ele conquistou ao longo de anos trabalhando dentro do supermercado JB. Então, assim, dia 20, encontro marcado, a gente vai ficar de meio-dia à meia-noite, vai ser pressão, porque vai ser 12 horas, não vai ficar salvo, você vai ter que estar ao vivo com a gente. E lá o Alisson vai abrir um monte de sacada, um monte de sacadas que você vai aplicar na hora e vai melhorar teu processo de compras. Então todos... Vamos colocar mais uma sacada. Vai, dá mais uma, papai. A gente tem que aprender com o mestre, né? Tem que entregar mais do que pediu, né, Leandro? É isso aí. Ó, pessoal, todo mundo assim, a maioria deve ter esse conhecimento, mas quem não tiver já aproveita. O que acontece? Tem um site chama SA Varejo. A SA Varejo, você até indica às vezes aí, em alguns momentos. Lá no SA Varejo tem todas as categorias e quem são os líderes de categoria por região e tudo mais. Então, assim, ajuda muito nessa questão de mix, de marca, de força de marca. Isso é importante também para o varejo. Então, vou deixar mais essa aí para a galera. É só entrar no Google lá, SA Varejo. Entra lá no site lá e lá você escolhe a categoria que você quer dar uma olhada dentro da sua loja. Se você está com excesso, se não está, de marcas, de produtos. Igual, por exemplo, molho de pimenta, aquele pequenininho. Cara, eu já cheguei e visitei tantas lojas. A hora que você olha lá, tem 10 marcas de molho de pimenta. Mas nenhuma é diferente, é tudo igual as pimentas. Eu vi que você mostrou um diferenciado aí esse dia, ok? Achei que tem umas coisas diferentes. Aí é legal, mas a mesma pimenta, não. A mesma pimenta. Mas o fornecedor, ele vem trazendo isso e a gente vai aceitando, entendeu? Tem um fornecedor local da cidade, traz, aí vem a indústria, traz, a outra indústria também traz. Então, a gente precisa ter isso aí, porque isso aí também vai fazer a diferença dentro do negócio financeiro da empresa. Pode ter certeza. Então, fica sacado aí. Para bater compra e venda depois com um monte de marca é muito difícil. A gente no supermercado precisa ter mix. Precisa ter variedade de produtos, e não necessariamente profundidade, que são marcas, né? Você tem que ter uma quantidade limitada de marcas. Mas qual é a quantidade limitada? Quantas marcas? Qual é o mix ideal? Então, dia 20, o Alisson vai estar lá. Nós vamos estar lá. Mix ideal, nós vamos falar do mix ideal, por metro quadrado de loja. É isso, papai. E aí, Alisson vai estar lá passando esse conhecimento todo, então aguardo vocês no dia 20, tá? Dia 20, meio-dia comigo, cai no domingo, exatamente, você não tem desculpa de falar que não vai estar lá comigo. Tá, que a maioria no domingo à tarde não trabalha, então vamos pra cima que vai ser o dia. Mas eu tô saindo aqui. Eu tô saindo de Minas Gerais, pegando um avião, indo pro Rio de Janeiro e tô aí, junto com vocês, nosso time extraordinário. Tamo junto. Obrigado, Alisson, por ter participado. Vamos pra cima, muito mais longe. Tamo junto. E, ó, quem não segue o Alisson, então vou botar aqui, ó. Tem aqui, ó. É Alisson Rafael. Vou botar, quando terminar lá... Alisson.Rafael, coloca lá depois. Vou botar lá e tamo junto, vamos pra cima. Obrigado, pessoal. Ó, o Alisson não era do digital, tá? O Alisson é um cara que trabalha no supermercado, mercado físico. A gente está trazendo ele exatamente para trazer uma pessoa com a capacidade para ensinar vocês, tá? Tamo junto, vamos para cima. Obrigado, Alisson. Ó, muito mais longe. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Ó, amanhã, 12h12, tem o próximo convocado. Valeu. Valeu, um abraço.